começou hoje pela manhã o julgamento do dentista Samir Mussa. Ele que é acusado de matar o auditor fiscal Adriano Oliveira. Ele assassinou o Adriano no meio de uma das principais avenidas de Franca, dando tiros nele. O crime foi em março de 22 e foi motivado por ciúmes, uma vez que a vítima estaria se relacionando com a ex-mulher do dentista. Olha, eu vou ao vivo agora com a Márcia Maria, que tem mais detalhes direto do Fórum de Franca, ainda ali do lado de fora. Imagino eu, Márcia, que agora ainda está acontecendo o julgamento, ou pelo horário pode ser que já temos aí a parada para o almoço. Como que está a situação? Você que acompanhou logo nas primeiras horas da manhã, conta pra gente. Marcinha, boa tarde. Uma boa tarde para você, tia, a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Por enquanto segue, então, o julgamento. Nós estivemos aqui logo nas primeiras horas da manhã para poder acompanhar, então, essa audiência, tá? E de manhã foram ouvidos, então, Valentim, 4 testemunhas, um policial e outros 3 de acusação, sendo um amigo do Adriano, o filho do auditor fiscal e uma amiga da família. Agora, o relato muito marcante foi, então, do filho, o Ian, que falou que minutos antes do pai ter sido assassinado, ele chegou a ligar para o Adriano para mostrar uma tatuagem que ele havia feito. Mostrou, então, essa tatuagem para o Adriano, ele ficou todo feliz e pediu para que o filho desse um sorriso. E o Ian questionou: nossa, pai, por que dar um sorriso? E ele respondeu: porque o seu sorriso se parece muito com o meu. Após, então, essa conversa rápida, que foi através de uma chamada de vídeo, ele desligou e aí, horas depois, ele soube que o pai dele havia sido assassinado. Durante o depoimento, ele também disse, Valentim, que sim, que o pai realmente mantinha um relacionamento com a Mary, que inclusive a Mary, que é ex-mulher do dentista, né, do Samir Mussa, então eles realmente tiveram um relacionamento, inclusive o Adriano, a Mary e ele, né, o filho do auditor fiscal, eles foram então para a Rifaina, passaram um dia lá, ela estava então namorando com o pai dele e disse também que os dois já mantinham, então, um relacionamento extraconjugal. Mesmo o Adriano, que era casado na época, tinha um relacionamento com a Mary, que era casada, então, com o dentista. Depois de um tempo, o Adriano chegou até a registrar, então, boletins de ocorrência após ter sido perseguido pelo Samir. Depois de um tempo, eles resolveram, né, se distanciar, o Adriano e a Mary, mas assim que a Mary se separou, aí sim, eles retomaram o relacionamento. Então, realmente foi um triângulo amoroso que resultou aí num tempo de 10 anos. Então, a Mary mantinha esse relacionamento extraconjugal por mais de 10 anos com esse auditor fiscal, entre indas e vindas. E aí, depois da separação, ela começou a se relacionar com o Adriano, mas o Adriano sempre era perseguido, então, pelo Samir, que inclusive registrou BOs na Central de Polícia Judiciária, Valentim. Então, o filho dele, o Ian, muito emocionado, chorou ao falar do crime, chorou muito, principalmente quando ele disse que a Mary tinha ido ao velório, ao sepultamento, e quando ele soube a respeito do depoimento dela, de que estava com o auditor fiscal por pressão, ele ficou indignado. Por quê? Porque os dois mantinham um relacionamento. A família do Adriano tinha conhecimento desse relacionamento. E ela acabou invertendo, então, toda essa história. Porque o casal estava muito bem. Depois que aconteceu esse crime, ela simplesmente deu uma outra versão dos fatos, dizendo que estava com o auditor fiscal por pressão. Então, ela já está, inclusive, aqui no Tribunal do Júri. Daqui a pouquinho ela também vai ser, ou melhor, ela está aqui no fórum, aguardando também para ser ouvida. O filho do Adriano também permanece aqui. Ele, que segue indignado, disse que até hoje não consegue superar esse crime. A família não consegue superar a dor, não consegue superar, então, tudo o que aconteceu. Então, o Adriano, ele sim manteve um relacionamento com a Mary quando ela era casada. Essa relação durou aí por cerca de 10 anos. A Mary, assim que se separa, retoma esse relacionamento, então,
com o Adriano. O Adriano começa a ser perseguido, então, pelo Samir. Inclusive, o auditor fiscal chegou a registrar, então, boletins de ocorrência após perseguição. A vítima foi perseguida pelo Samir várias vezes, por isso que ele registrou, então, esses boletins de ocorrência na Central de Polícia Judiciária. Mas, infelizmente, ele que estava no bar, em um bar ali na Major Nicásio, acabou então sendo surpreendido pelo dentista. Ele que estava entrando numa caminhonete, tinha deixado o estabelecimento, seguiu para o seu veículo e assim que ia ligar então a caminhonete, ele acabou então sendo surpreendido pelo Samir. Eu vou recontar novamente essa história porque deu aí uma grande repercussão, Valentim. Esse homicídio aconteceu na noite do dia 12 de março de 2022. O Adriano William de Oliveira, de 52 anos, ele foi morto, então, a tiros ao sair de um bar que fica na Avenida Major Nicásio. Ele estava entrando, então, na caminhonete quando foi surpreendido pelo homem armado. Então, os tiros atingiram o tórax, a cabeça de Adriano, que morreu na hora. Horas depois do crime, a polícia identificou o veículo do atirador através de câmeras de segurança e prendeu o dentista Samir Panici Mussa em flagrante. Mussa confessou que agiu por ciúmes, já que Adriano estava se relacionando com a sua ex-mulher. O Samir Mussa foi preso em flagrante, mas obteve liberdade provisória em setembro de 2022. Em maio deste ano, ele foi preso novamente após recurso do Ministério Público. Samir responde por homicídio qualificado. As qualificadoras incluem a prática de emboscada e o uso de recursos que dificultaram a defesa da vítima e, se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão. O Samir, ele que permanece, então, sentado lá no tribunal do júri, muito atento, poucas vezes ele abaixou a cabeça, Valentim, muito pelo contrário, ele está muito atento, ouvindo atentamente as testemunhas de acusação, acompanhando com o olhar o desempenho do advogado de defesa dele, então ele está muito atento, não ficou em nenhum momento de cabeça baixa, muito pelo contrário, observando tudo o que está acontecendo a respeito do seu julgamento. Daqui a pouquinho, então, eu volto com mais detalhes a respeito dessa audiência que provavelmente, Valentim, vai se estender aí vai se estender aí pelo decorrer do dia. Como eu disse, Valentim, nós estivemos aqui no começo da manhã e conseguimos então conversar com a nora do auditor fiscal. Conseguimos conversar então com essa nora que estava acompanhada então dos filhos da vítima, né, e outros familiares. Vamos acompanhar o que ela disse. A expectativa é que dê tudo certo, que saia tudo conforme a gente espera, que a justiça seja feita, mas a gente vai realmente aguardar tudo acontecer para dar qualquer pronunciamento. Estamos muito abalados, mas firmes, fortes e unidos como uma família. Vocês esperam que ele seja condenado? A gente espera que a justiça seja feita. Vocês estão muito abaladas aqui, vindo até o fórum e, de certa forma, olhar para a cara desse assassino. Como que é para vocês? A gente prefere esperar para falar qualquer coisa. A gente não está em condições de dar qualquer pronunciamento agora. Espero que vocês entendam. Vocês querem justiça? A gente quer justiça, né? Sim. Olha, é claro que a família está muito abalada. A Márcia Maria está se posicionando em um lugar melhor, porque o julgamento está acontecendo agora e todo mundo, né, a cidade inteira, a região, todo mundo falou muito desse caso. E nós estamos ansiosos para saber se nós conseguiremos a liberação para mostrar essas imagens ao vivo. Tem imagens de agora de manhã, de dentro do fórum. Essas imagens pela manhã, me dá imagens aqui atuais, imagens de hoje, tá? Nossa equipe foi até lá, essa imagem que você está vendo foi feita agora de manhã. Pode tirar um pouquinho ao vivo aí, ó, que eu vou tentar com a Márcia mostrar ao vivo. A Márcia não pode falar lá dentro, claro, a gente sabe disso, para não atrapalhar o julgamento, mas a câmera entra e a Márcia conversa com a gente do lado de fora, porque a gente quer ver o que está acontecendo nesse julgamento, ver se a gente tem essa possibilidade do cinegrafista entrar, captar as imagens que são liberadas pelo juiz e a Márcia fica do lado de fora para conversar com a gente e trazer detalhes do que está acontecendo. Olha, esse então é o Samir, esse homem de cabeça baixa, de camisa azul, esse é o dentista e como a Márcia antecipou, ele estaria aí com muitos ciúmes desse auditor fiscal. Vamos lá, Márcia Maria está posicionada. Eu vou direto com você, Márcia. Movimentação no Fora Agora, ao vivo no Balanço Geral, 12h15. Márcia.
Exatamente, Valentim. Olha, o momento de recesso aqui da audiência, muitas pessoas saindo aqui do tribunal do júri, boa parte estudantes de direito que está acompanhando então esse julgamento. Movimentação intensa por aqui, Valentim, mas o que eu posso adiantar é que esse julgamento aí pode seguir no decorrer do dia. Como eu disse, logo de manhã, 4 testemunhas já foram ouvidas, né, sendo um policial e outras 3 testemunhas de acusação, um amigo da vítima, também o filho da vítima, também o auditor fiscal, o Adriano, e um amigo da família. Agora, outras pessoas também já estão saindo aqui do local, as pessoas que estavam acompanhando então esse julgamento que começou por volta das 9 horas da manhã. O Samir, ele não está aqui agora, foi retirado, mas vai voltar logo mais após o fim do recesso. E familiares da vítima também estão saindo aqui, eles que estão muito consternados, e também o advogado de defesa do Samir, que acaba de sair, o Márcio Cunha. Então está uma movimentação aqui muito intensa. Eu vou ver se eu consigo falar com algum familiar aqui da vítima. Vou tentar falar novamente com a nora do Adriano. Eles estão aqui reunidos, o filho do Adriano e também com outros familiares, todos aqui muito consternados, né? E aguardando o desenrolar, então, dessa audiência. Eu vou tentar, então, me aproximar e conversar com um deles. Pode falar com a gente? Você que conversou com a gente logo pela manhã, foi muito solícita, porque nós estamos acompanhando esse caso, Valentim, passo a passo, desde o dia que aconteceu esse crime. Como eu havia dito, o relato do Ian foi muito marcante, foi muito marcado pela emoção, e a gente percebe que vocês aqui, de mãos dadas, estão aqui unidos, querendo e pedindo justiça, né? É só isso que a gente quer justiça. Agora, no desenrolar, né, do julgamento, não tem muito o que ser dito, é realmente esperar, torcer pelo melhor na medida do possível, né, porque de qualquer forma o melhor cenário, na verdade, não vai acontecer, porque a pessoa que a gente queria não está mais aqui. Então é esperar por justiça realmente. Ian, durante o relato que causou muita emoção, que deixou todo mundo emocionado, foi quando você disse que, horas antes de ter acontecido o crime, você tinha feito uma ligação para o seu pai por vídeo e ele pediu, inclusive, um sorriso para você. Exatamente. Era a pessoa que ele era. Ele pediu um sorriso e, enfim, a gente tem os dentes muito parecidos e, enfim, foi a última vez que eu falei com ele. Você até achou estranho ele ter te pedido um sorriso? Não, esse era meu pai. Meu pai, ele era assim, ele sempre fazia isso. Não foi nada de diferente, não. Nunca imaginei que era a última vez que eu estava falando com ele. Como que foi para você sentar naquele banco, de frente ao juiz, e estar próximo do homem que tirou a vida do seu pai? Horrível. Nunca pensei, nunca imaginei que eu poderia passar por uma situação dessa. Enfim, é muito difícil só. Muito difícil. Não sei o que falar. Perdoa. Vocês querem justiça, né? Com certeza. É o que a gente espera. Bom, Valentim, é um momento muito delicado, um momento muito difícil para a família, de vir até aqui, ter que relembrar todo o caso, a cena do crime, ser questionados também e ficar praticamente cara a cara com o assassino. Então, todos aqui permanecem de mãos dadas, unidos e abraçados. E é nesse abraço que a gente vê, Valentim, que expressa o quê? A justiça. Que o Samir, então, seja condenado, que é essa vontade da família que sofre desde o dia que aconteceu, então, essa brutalidade que repercutiu aqui na nossa cidade, em toda a região. É um caso que a gente vem acompanhando desde o começo, é uma situação muito dolorosa para os familiares e a gente segue aqui, Valentim, no Tribunal do Júri, para poder acompanhar passo a passo desse julgamento que deve se estender durante todo o dia, Valentim. Aqui a movimentação ela segue um pouco mais
tranquila. A gente pode ver que logo ali naquele banco está a Mary, que daqui a pouquinho também vai prestar o seu depoimento, vai contar como que era a relação que tinha com o Adriano, o porquê que ela deu essa versão dizendo que era pressionada a manter esse relacionamento com o auditor fiscal. Então, ela também vai ser ouvida, vai contar a versão dela, e a família da vítima está na expectativa deste depoimento. Então, Valentim, não só ela, como outras testemunhas devem passar aqui pelo tribunal do júri para registrar também os seus depoimentos. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, com mais detalhes. É com você. Olha, a Márcia Maria está ali acompanhando e eu vou pedir para a Renata Modesto me confirmar. Nós temos uma entrevista agora, essa entrevista que foi dada pelo filho, né? Pelo filho do auditor fiscal, pelo filho do Adriano. É impressionante a semelhança. Renato, a gente mostrou tudo aí, né? No ar, o pessoal viu a semelhança ali, o rosto, né, desse menino, que é muito parecido com o do pai. E foi justamente isso que ele falou ali para Márcia, um pouco que ele conversou com a gente, porque ele está muito abalado. Na hora que você volta, Valentim, foi em 2022, mas na hora que você volta na sala do júri, na hora que você se senta perto do assassino, se tiver como recuperar esse trecho da entrevista dele de novo, porque eu acho que é o trecho mais comovente que nós temos até aqui desse caso. Mais impressionante é o trecho, porque o filho se parece muito com o pai, né? O filho é muito parecido com o Adriano, com o dentista. E ele ficou ali, ó, a poucos metros do homem que acabou tirando a vida do pai dele. E ele está, na hora que você... Essa ferida, ela nunca fecha, tá? Ela não cicatriza totalmente. Na hora que você vai para audiência, que você tem tudo ali, me dá imagens de agora de manhã, assim que a gente conseguir a entrevista, a gente coloca no ar de novo, mais imagens agora de manhã. E a hora que você vai para audiência, a hora que você fica aí, ó, frente a frente com este homem, que é o homem que puxou o gatilho e tirou a vida do pai dele, isso vira um turbilhão de emoções, né? Você vê que ele está completamente transtornado, amparado ali pela família, pelos amigos, pelas pessoas que o amam, porque o filho nunca imaginou, ele acabou de falar agora, aqui ao vivo, com exclusividade, essa entrevista dada no intervalo do julgamento do homem que matou o pai dele. Ele, até agora, foi a principal testemunha a ser ouvida. Daqui a pouco, a mulher, que é a ex-esposa do Samir, que esse homem está bem diferente do que nós mostramos na época do crime. A mulher que foi esposa do Samir, é ela quem vai dar o depoimento daqui a pouco, porque ela tinha um relacionamento com o Adriano. A Márcia comentou que o filho do Adriano falou, olha, nós chegamos a fazer passeio juntos, fomos à Rifaina, eu, ela e meu pai. Ela era namorada do meu pai, ex-mulher do dentista, mas o dentista não aceitava. E foi por isso que naquele dia, quando o Adriano saiu de um bar na Avenida Major Nicásio, uma das avenidas mais badaladas da cidade, né? Ele foi até lá armado e tirou a vida do Adriano, tá? A entrevista tá no ponto? A entrevista, olha, preste bem atenção, em primeira mão, só o Balanço Geral, só a Márcia Maria conseguiu ouvir o filho do homem que o Samir matou. Vê. Esperar por justiça, realmente. Ian, durante o relato que causou muita emoção, que deixou todo mundo emocionado, foi quando você disse que, horas antes de ter acontecido o crime, você tinha feito uma ligação para o seu pai por vídeo e ele pediu, inclusive, um sorriso para você. Exatamente. Era a pessoa que ele era. Ele pediu um sorriso e, enfim, a gente tem os dentes muito parecidos e, enfim, foi a última vez que eu falei com ele. Você até achou estranho ele ter te pedido um sorriso? Não, esse era meu pai. O meu pai, ele era assim, ele sempre fazia isso. Não foi nada de diferente, não. Nunca imaginei que era a última vez que eu estava falando com ele. Como que foi para você sentar naquele banco de frente ao juiz e estar próximo do homem que tirou a vida do seu pai? Horrível. Nunca me pensei, nunca imaginei que eu poderia passar por uma situação dessa. Enfim, é muito difícil só. Muito difícil. Não sei o que falar. Perdão. Vocês querem justiça, né? Com certeza. É o que a gente espera. Bom, Valentim... Aí a Marcinha fez ao vivo agora há pouco, acabou de ouvir
o filho, né? Essa imagem foi recuperada há poucos minutos. Nossa equipe já preparou, já recuperou a imagem, já colocou no ar para você acompanhar o relato desse jovem que é muito parecido com o pai. Impressionante a semelhança. E foi esse jovem que foi a principal testemunha até agora, que sentou aqui, ó, frente com o juiz. E ainda hoje, assim que voltar do recesso do almoço, nossa equipe vai voltar ao vivo ao Fórum de Franca para acompanhar mais detalhes e mostrar ao vivo esse julgamento que deve se estender ao longo da tarde de hoje, tá? Obrigado, Márcia Maria, obrigado, nosso Sérgio Leite, direto do Fórum de Franca, e a gente vai acompanhar, porque, olha, a família do auditor fiscal, do Adriano, muito abalada, muito traumatizada e querendo justiça.